Olá, eu sou a Patrícia Marinho, fundadora do Tempo Junto e coordenadora do programa BEM, Brincar Ensina a Mudar. Bem-vindos, bem-vindas ao workshop Que Pai ou Mãe Você Quer Ser? E muito obrigada por encontrar tempo para assistir o nosso material. Eu e minha sócia, a Paty Camargo, a gente criou esse workshop para mostrar como você pode aproveitar o tempo disponível com seus filhos e se tornar um parceiro do desenvolvimento das crianças. Se você é pai, mãe ou tem alguma criança sob os seus cuidados e quer fazer o melhor para ela ter uma infância feliz e se preparar para a vida adulta, então você precisa entender como as crianças aprendem, se desenvolvem e identificar como você pode contribuir para esse aprendizado. Sem a culpa de ter que acertar todo o tempo e sem a frustração de não conseguir dar aos seus filhos toda a atenção que você gostaria. Eu sei como é difícil tomar decisões a respeito do que é melhor para os nossos filhos, especialmente no caso do primeiro filho, né? Mas por mais que a gente estude, leia ou fale com amigos, cada família tem sua realidade, cada criança de um jeito e a gente fica super preocupado em não errar, né? Afinal, os bebês nascem super indefesos e super dependentes da gente. Pode deixar que a gente não tá aqui para encher você de regras, porque desse, vamos combinar, né? Tá todo mundo cheio. Se for para seguir todas as referências do que é a maternidade ou a paternidade ideal, o padrão é tão alto que ninguém consegue. O que a gente quer é mostrar como você pode fazer o seu melhor diante da sua realidade. Além disso, por mais que seja uma delícia ter filhos, esse trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana de criar o serzinho que a gente resolveu colocar no mundo, também é super cansativo. Soma-se a isso ao fato de que a gente tem uma vida corrida, que precisa equilibrar vários pratinhos, não tem um dia que não apareça a culpa por não conseguir se dedicar como deveria. Mas vou te contar, você pode se surpreender. Tem coisas muito simples que você pode fazer durante a sua rotina, com o tempo disponível, que podem fazer toda a diferença na vida do seu filho. Aconteceu comigo e provavelmente acontece com você. Tem coisa que a gente poderia fazer e não faz só porque a gente não sabe. O que a gente quer com esse workshop é que você perceba que pode melhorar a qualidade da interação com seu filho e que isso vai fazer um bem enorme para você e, melhor ainda, para ele. E você não precisa ser especialista para isso não. Basta juntar as informações que a gente vai passar com a vontade que você sente em ver seu filho feliz e preparado para os desafios da vida. Tem um monte de gente que acompanha o Tempo Junto que me pergunta se eu sou pedagoga, psicóloga ou terapeuta ocupacional e onde é que eu estudo para poder falar tudo que eu falo. Então acho que é importante começar falando um pouquinho sobre mim. Eu sou publicitária, mãe de 2 meninas, a Carol e a Gabi, que um dia parou para se perguntar: e aí, o que eu faço? Qual é o meu papel na criação dessas 2 pessoinhas maravilhosas que eu coloquei no mundo? Como eu faço para prepará-las para um futuro que é repleto de possibilidades e angústias ao mesmo tempo, né? Um marco super importante foi a minha segunda licença maternidade. Eu já tinha uma filha de 7 anos quando fiquei grávida novamente, corajosa, né? Era vice-presidente de uma das maiores agências de comunicação do país e tinha desenvolvido a carreira que eu sempre sonhei. As coisas super bacanas para marcas incríveis, viajei pra caramba, conheci gente muito interessante, mas em algum momento isso deixou de ser suficiente. E eu só sei disso porque eu vivi a história pra contar, né? Mas afinal, qual era o meu propósito? O que eu queria pra minha vida? Nesse contexto, eu questionei meu papel como mãe. Eu tenho certeza de que eu fiz o melhor que eu pude pra minha primeira filha, mesmo trabalhando loucamente. Sempre tive uma rede de apoio, incluindo dividir tarefas com meu marido, ter babás ótimas e poder pagar boas escolas. Sabe aquela história de que precisa uma comunidade para criar uma criança? Pois é, eu acredito nisso. Eu acho que sozinha é muito difícil. Mas quando eu resolvi engravidar de novo, me dedicar tanto àquele trabalho, deixou de fazer tanto sentido. E mais, eu tinha agora 2 filhas, praticamente 2 filhas únicas, né? Porque 7 anos de diferença, que eu resolvi colocar no mundo mesmo com essa distância e as 2 precisavam de atenção. Como fazer para que elas não ficassem com o pior de mim, que eram os momentos do dia super cansados após trabalhar tanto, né? Veja bem, eu adoro trabalhar, eu amo trabalhar, faz parte de quem eu sou. E eu continuo trabalhando muito todos os dias. Olha o feio para quem fala: ah, você consegue brincar porque não trabalha. Oi, não tem ideia de como é a minha vida, né? Mas será que eu podia mudar minha atitude para que mesmo trabalhando as minhas filhas fossem minha prioridade e elas soubessem disso? O primeiro passo foi parar de reclamar da falta de tempo e fazer do tempo que eu tinha o melhor possível. Acabei encontrando na brincadeira um ótimo aliado para isso. Com 1, 2, 5, 10 minutos, não importa o tempo, dá para usar o tempo que você tiver para interagir de uma maneira significativa com a criança. Acabei criando Tempo Junto justamente para me obrigar a brincar. Afinal, se eu não brincasse, se eu não colocasse a brincadeira na agenda como uma atividade importante do dia,
eu não ia ter conteúdo, né? Então isso foi fundamental para me obrigar a brincar mais e aos poucos mudar totalmente a minha forma de me relacionar com as minhas filhas. Hoje eu sei melhor quem elas são e me sinto mais capaz de ajudá-las a desenvolver todo o seu potencial, respeitando as características de cada uma delas. Para isso eu fui estudar sobre a primeira infância, que é o período que vai dos 0 aos 6 anos e que eu descobri, para minha surpresa, que é muito crítico para o futuro. E a partir daí, muita coisa aconteceu. Primeiro, fiz o curso de liderança executiva em programas da primeira infância do NCPI, onde aprendi sobre neurociência e o que ela tem para ensinar sobre como as crianças se desenvolvem. Eu fui ouvir de perto especialistas que admiro muito, como Duncan Robinson, para poder aprender mais sobre isso, como preparar as crianças para o futuro. Aliás, by the way, se você ainda não viu o TED Talk do Duncan Robinson, não deixe de assistir. Só não vou falar para você parar agora porque você está aqui no meio dessa aula, mas ó, vai ter link extra, você vai conseguir ver, tá bom? Você tem que ver isso. Tudo isso me fez conhecer o universo do empreendedorismo na primeira infância. E junto com a Paty Camargo, a gente foi selecionada para participar de um projeto super legal, chamado Artemisia Lab Primeira Infância. Foi quando a gente percebeu de verdade que existe oportunidade para melhorar a vida de muitas famílias através do brincar. Ou seja, acabei me envolvendo com o NCPI através desse processo todo e participei do iLab Primeira Infância, onde eu criei junto com a Paty Camargo também o programa BEM, o curso pelo celular que ensina mulheres em situação de vulnerabilidade a brincar com seus filhos durante a rotina com os recursos disponíveis. No meio desse caminho todo, eu escrevi o livro Tempo Junto, sem brincadeiras incríveis para fazer com os filhos em qualquer lugar, a caixinha anti-tédio para crianças e mais 4 e-books junto com a Paty Camargo que a gente vende no nosso site. Tudo isso fez a gente virar referência no assunto do brincar, tanto que hoje eu faço parte da comunidade de prática do brincar do Centro de Desenvolvimento das Crianças da Universidade de Harvard. Vou para lá pelo menos uma vez por ano para encontrar pessoas incríveis que falam sobre como brincar pode fazer diferença na vida dos filhos. Então hoje eu passo todos os meus dias usando os canais do Tempo Junto para ajudar dezenas de milhares de pais e mães como você a se sentirem inspirados a criar filhos melhores, capazes de desenvolver em todo o seu potencial, seja ele qual for. Tudo isso por meio da brincadeira. Eu tenho algumas formações que acabaram se complementando e chegando na experiência que eu trago para o Tempo Junto. Eu me formei em jornalismo, com especialização em comunicação e marketing para ONGs e gestão em comunicação corporativa. Também fiz cinema, com foco em roteiro de curtas-metragens. De quebra eu sou teóloga, mas esse é outro papo. Então a comunicação está na minha veia. Mas ao mesmo tempo, em 1996 eu comecei um trabalho voluntário que envolvia o desenvolvimento de crianças e jovens. E nessa época eu entendi que para que esse público me entendesse, eu precisava falar o idioma deles. Foi quando eu fui buscar ajuda com professores de ensino infantil, educadores, e com eles é que eu aprendi que a brincadeira, as dinâmicas e a possibilidade de oferecer experiências e descobertas eram os principais caminhos para alcançar essas crianças e jovens. Durante 20 anos eu coloquei em prática, testei, experimentei e observei a reação, a interação, as respostas e o que funcionava ou não para as crianças. Por isso, quando meu filho mais velho nasceu, eu achava que estava coberta com relação ao assunto de estimular e ajudar no desenvolvimento dele desde bebê com brincadeiras e atividades. Mas ao contrário do que eu havia planejado, de continuar a minha carreira, que estava num crescente como gerente de comunicação de uma empresa multinacional depois da licença da maternidade, eu me vi com uma vontade louca de ficar em casa com meu filho por mais tempo. Foi até hoje a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Com isso, 1 ano e meio depois, chegou minha segunda filha. E 13 meses depois, a terceira. Nesse meu tempo, eu vou ter que trabalhar com comunicação meio período e passei a equilibrar vários pratinhos. Gerenciar a casa, fazer alguns trabalhos domésticos, cozinhar para a família, cuidar das crianças. A gente optou por não ter babá, mas as crianças foram para a escola. E aí, você se identifica com esse monte de pratinhos? Com os meus filhos, eu sentia falta de espaços onde eu pudesse brincar, simplesmente brincar com eles. Aí eu comecei a pensar em voltar a minha carreira e os meus conhecimentos para essa vertente. Promover o brincar e ter espaços onde pais e filhos pudessem exercer a arte da brincadeira sem estresse. Aí eu resolvi falar com meu marido isso e ele me apresentou para a Paty Marinho e ela me apresentou o Tempo Junto. Fiquei tão encantada com a possibilidade de unir duas coisas que eu amava, comunicação e o brincar, num só lugar, que eu vi no Tempo Junto a oportunidade não só de um trabalho, mas de um projeto de vida e de realmente mostrar aos pais e às mães como era possível ter um tempo de qualidade com os filhos. Toda a história do meu aperfeiçoamento no tema de desenvolvimento infantil, de conhecimento teórico e científico, está ligado ao caminho que a Paty já falou. E por isso eu posso dizer hoje com certeza que tem coisas que a gente acaba não sabendo e que são mais simples do que parecem.
Como jornalista, eu sempre estudei sobre os assuntos que eu cobria e sobre as entrevistas que eu fazia. Daí que, por ter trabalhado 11 anos na área de saúde, eu já entrevistei muitos especialistas que foram montando o quebra-cabeças do desenvolvimento das crianças. E estudo sobre a infância. E o que é que eu percebi com tudo isso? Que tem muita coisa que a gente deveria saber, mas que não são assuntos no dia a dia da maternidade e da paternidade. Sabe aquela informação que esclarece um montão de coisas que está passando com seu filho e daí você fala, ah, isso! Então, 2 exemplos disso. A fase da birra, que normalmente acontece aos 2 anos, sabe qual é? Ela não chega por mágica e nem ela vai embora com o tempo, sabia? A birra tem um motivo que está relacionado a uma coisa chamada função executiva, que se você souber o que é, vai ser muito melhor para você tomar a melhor decisão dentro da sua realidade e lidar com isso, para que a birra não vire uma birra dos 2 anos, dos 7 anos e da adolescência. Quer outro exemplo? Quantas vezes você repete a mesma coisa para o seu filho? Será que você repete tudo isso porque seu filho é desobediente? Ou porque ele não te dá atenção? Ou será que a gente desconhece como funciona a memória das crianças e como eles compreendem as coisas? Essas informações às quais eu me refiro é o que você vai conhecer nesse curso gratuito. E elas não são regras. Elas são dados simples que podem fazer a diferença no seu dia a dia com seu filho e que possibilitam que você tome as melhores decisões para você e seu filho dentro da sua rotina, dos seus valores e das suas opiniões, sem que você precise ser um expert no assunto de desenvolvimento infantil. Superando a falta de tempo no seu dia a dia, o cansaço e até o fato de você, de repente, não gostar de brincar. Dá para você contribuir para o desenvolvimento do seu filho sendo você mesma. A única coisa que você precisa agora decidir é se quer ser participante da vida do seu filho ou só um espectador. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você realmente sabe sobre como seu filho aprende e se desenvolve? Já parou para pensar nisso? Normalmente você vai no pediatra, vê que a cabeça, o peso e a altura estão adequados, então ok, tá tudo indo bem. Olha para os sinais clássicos do desenvolvimento chamado motor, que é tipo, tá segurando a cabeça, tá sentando sozinho, tá engateando, às vezes faz aquela comparaçãozinha básica com a criança vizinha pra ver se quem tá engateando mais rápido e tal, né? Mas em geral você observa se a criança faz coisas na época esperada, falar, por exemplo, também. Você investe um tempão enorme na gravidez com o enxoval da criança. O que precisa ser comprado? Aquela angústia, meu Deus, vai precisar, o que não vai? E o quarto, né? Como é que vai ser o quarto? Então você pensa nisso tudo, né? Depois que o bebê nasce e tá tudo bem, já começa a preocupação com a escola. Vai pra escolinha ou vai ficar em casa? Vai ficar com quantos anos já pra escola? Ou será que é melhor deixar em casa com a babá? Ou eu paro de trabalhar? E como eu escolho a escola? Afinal, é o lugar onde as crianças aprendem, né? Então, tipo, é uma decisão super importante. Mas será que é só isso mesmo? O ser humano é formado por um conjunto de habilidades físicas e cognitivas sobre as quais estamos mais informados hoje em dia, né? Que a Paty já descreveu aqui. Mas essas não são as únicas, nem são as mais importantes. Há outros 2 componentes importantes para o desenvolvimento da criança, que são as habilidades sociais e as emocionais. Elas determinam como você vai produzir e se comportar na vida adulta. Como, por exemplo, ser capaz de lidar com estresse, de enfrentar o novo, se comunicar com outras pessoas e de ser criativo, por exemplo. E quando foi que você parou para pensar nessas habilidades, hein? E mais, quem nos ajuda a compreender sobre as habilidades socioemocionais? Há pouca informação sobre isso no campo da maternidade, da paternidade e até da educação. Mas nós todos podemos entender o que são habilidades emocionais, como autoconhecimento, autocontrole, regulação das emoções e as habilidades sociais também. Se relacionar com o outro, respeitar as diferenças, se colocar no lugar do outro. E a partir disso a gente consegue ajudar nossos filhos a desenvolver esses aspectos, além do físico e do cognitivo. Ou seja, gente, pensar no desenvolvimento do seu filho vai muito além da escolha do pediatra, da escolha da escola e da discussão sobre alimentação, quando começa a comer o quê. Tudo isso é super importante, mas tem outras dimensões para considerar. E é por isso que na aula de hoje a gente quer apresentar para você 7 mitos e verdades sobre o que é importante no desenvolvimento das crianças. Algumas coisas que você acha que são importantes, mas talvez não sejam tanto assim, e outras que você deveria saber. Vamos lá? Número 1. Os cuidados físicos com a criança são mais importantes que brincar e dar carinho para ela. Gente, isso é um super mito. Tem uma pesquisa que a gente conhece que mostra que a grande maioria dos brasileiros acredita que ações como levar ao pediatra regularmente e aplicar a vacina são as mais relevantes para o desenvolvimento da criança até os 3 anos. E tá certo, são super importantes mesmo, não vamos menosprezar. Só que
carinho, estímulo e afeto também são super importantes e não são tratados da mesma forma, né? O que é a principal coisa que uma criança precisa para ter um desenvolvimento intelectual e emocional saudável? São as relações com os adultos que cuidam dela, com os pais, com as babás, com qualquer um que dispensa atenção para a criança. São nessas relações que a gente consegue contribuir para o desenvolvimento. Mas olha só, calma, não pega essa minha informação e usa aí para alimentar esse monstro da culpa que você tem não, tá? Porque você vai falar, nossa, mas depende de mim, eu não tenho tempo. Vou repetir uma frase que eu já falei. Lembra da história de que é preciso de uma comunidade para cuidar de uma criança? Então, esse adulto que cuida da criança pode ser você, pode ser a babá, pode ser qualquer um. O importante é que você cuide para que a criança esteja cercada de adultos responsivos e que no tempo que você tem com o seu filho, seja ele qual for, você também saiba como você pode atuar para ajudar no desenvolvimento da criança. Número 2. A criança começa a aprender a partir dos 6 meses. Isso é outro mito. Tem uma pesquisa da Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, que a gente vai falar a beça aqui, que mostra que 53% dos brasileiros acreditam que uma criança só começa a aprender depois de 6 meses. Eu acho que coincide ser uma fase que a criança costuma se sentar sozinha, passar mais tempo acordada, interagir com o ambiente, não sei. Mas na verdade, a criança aprende desde que ela nasce. E se a gente não reconhece isso, está perdendo uma oportunidade de interagir com o recém-nascido de forma mais adequada para o seu desenvolvimento desde o momento zero. Aquele serzinho, olhando as coisas, ouvindo sons, não está sem fazer nada. Ele está começando a exercitar seu poder de cientista para entender o universo, para decodificar o mundo em torno dele. Aliás, essa pesquisa que eu estou comentando, de onde saíram esses 2 primeiros mitos, é um material tão legal que eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o link dessa pesquisa nos e-mails que a gente troca, para você poder ter todo o acesso ao material que a gente tem também e poder se aprofundar mais, caso você queira, em alguma das informações que a gente vai passar, tá bom? Número 3. Quanto mais cedo a criança começar a estudar, melhor. De um lado, a gente tem um monte de informação recente sobre as descobertas da ciência, sobre como a criança se desenvolve. Estamos aqui falando disso, né? De outro lado, os pais estão super ocupados. Qual é o resultado disso? Uma infância acelerada. Se a gente está dizendo que a criança aprende desde que ela nasce, dá aquela angústia, né? Meu Deus, ele tem que aprender um monte de coisa, senão lá na frente vai ficar atrasado. Né? E aí vem aquela corrida, ai meu Deus, será que eu coloco no curso de robótica, de inglês, de ciências, de violino, né? O que acaba acontecendo? De um lado a gente tem essa noção de que vamos aproveitar para ensinar, de outro os pais ocupados, resultado, vamos encher a agenda da criança de cursos dirigidos para ela aprender logo e lá na frente ela vai se adiantar. Tudo isso com a melhor das intenções. A gente realmente acha que está fazendo o melhor para o nosso filho quando ajuda a desenvolver essas habilidades cognitivas que um novo curso, uma nova oficina pode trazer. E aquela agonia de se não escrever vai dar errado, consome a gente. Só que isso que acontece, as pesquisas já descobriram que é quando a gente enche a agenda da criança de atividades dirigidas, a gente tira o prazer dela de brincar, de fazer as próprias descobertas, tira o senso de controle, de independência, que são coisas super importantes para a vida adulta. É mais ou menos como se a gente estivesse fazendo o seguinte, em vez de apertar um play para a criança viver a vida dela normalmente, a gente está lá no fast forward, sabe? Vou apertar aqui o fast forward, acelerar e a vida dela vai andar mais rápido. Isso não é legal. Esse livro se chama Einstein Teve Tempo para Brincar e é uma daquelas referências que a gente está falando que vai mandar para você por e-mail, sabe? Esse livro aqui é maravilhoso. O subtítulo é Como Nossos Filhos Realmente Aprendem e Por que Eles Precisam Brincar. Muito do que eu estou falando para vocês vem do que eu estou aprendendo lendo esse livro também. E olha só o trechinho que eu queria ler para vocês. Um estudo feito pela autora Kathy Hirsch-Persek sobre crianças cujos pais as enviam para pré-escolas acadêmicas, em vez de para pré-escolas tradicionais que priorizam brincar e fazer descobertas, verificou que as crianças de escolas de pré-escolas acadêmicas não se beneficiavam academicamente a curto prazo e muito menos a longo prazo. De acordo com os resultados da pesquisa, ao ingressarem na primeira série, era impossível distinguir as habilidades intelectuais das crianças que tinham tido uma educação formal das que não tinham tido. Porém, foi apontada uma diferença entre os dois grupos. As crianças que tinham estado no ambiente acadêmico, no curso dirigido, que é com aquela pressão de já começar a ler e escrever antes de entrar no ensino fundamental, como se a pré-escola fosse lugar para isso, né? Quem tinha estado nesse ambiente acadêmico eram mais ansiosas e menos criativas do que as crianças do outro grupo. Então, gente, forçar o ritmo da criança, apertar o fast forward, não faz com que lá na frente ela se diferencie. Por outro lado, pode criar uma coisa que vai ter um impacto profundo, que é ansiedade. Imagina, estamos falando de criança ansiosa, com medo de errar.
Não dá, né? Quarto ponto. Lugar de aprender é na escola. A gente tende a limitar a escola como o único local onde acontece aprendizado. Até porque a nossa noção de aprender em geral está associada a sentar em algum lugar e absorver o conteúdo que alguém passa, né? Alguém tem que te explicar alguma coisa. Em geral, precisa ser puxado e difícil. Senão, não houve aprendizado, né? Se não estudar muito, não houve aprendizado. No entanto, gente, o aprendizado das crianças acontece a toda hora, em qualquer lugar. Há oportunidade de aprendizagem em toda parte. Então, se você for um observador atento do comportamento do seu filho, vai encontrar essas oportunidades. Então, olha, a escola está longe de ser o único lugar onde as crianças aprendem, tá bom? Mais um mito. Os pais são os escultores de cérebros responsáveis por moldar a inteligência do seu filho. Gente, essa é dureza, né? Que pressão nas nossas vidas. A gente conversa com seguidores do Tempo Junto e vê o quanto é comum as pessoas se sentirem oprimidas pelo excesso de regras justamente por conta do medo de errar. Afinal, o futuro dos nossos filhos está nas nossas mãos. Só que não. A criança nasceu programada para aprender e elas fazem isso brincando. O que a gente precisa fazer é criar as condições para que ela brinque e faça suas explorações. O papel dos pais é amar seus filhos, brincar, apoiar e responder às suas necessidades. Todas as crianças precisam interagir com o adulto. Isso mesmo. O adulto dá segurança para as crianças irem além. O psicólogo russo Vygotsky tem uma figura de linguagem ótima. Pense em você como um andaime. Você funciona para que a criança consiga atingir níveis mais altos das suas habilidades com a sua ajuda. Isso não significa que a criança tem que ficar com o adulto, com você o tempo todo. E nem que não seja importante você estimular seu filho a brincar sozinho também. Existem momentos diferentes do brincar. Quanto mais nova é a criança, mais ela precisa de você. Porque a gente já falou, né? Os bebês nascem super indefesos. E eles naturalmente vão crescendo e dependendo menos da gente. E a gente pode dar um empurrão nessa autonomia, criando condições para que ela brinque sozinha e com os amigos. Mas mesmo com a criança crescendo, isso não tira da gente o papel de ser um andaime para o desenvolvimento no momento em que nós estivermos todos juntos. A brincadeira é a melhor forma que seu filho tem para descobrir e aprender sobre a vida e o mundo. Pois é, essa também é uma referência do livro Lifelong Kindergarten, que vocês vão receber também por e-mail. O brincar não precisa de grandes espaços ou de brinquedos caros, ele precisa de uma combinação de curiosidade, imaginação e experimentação que as crianças desenvolvem e praticam, levando para a vida adulta a capacidade de descobrir, de aprender a ser criativo, não importando a situação que esteja ou o sonho que ela queira alcançar. Pelo brincar, mais do que qualquer outra atividade, a criança adquire o domínio do mundo exterior. A essa altura, você pode estar pensando, ok, eu entendi isso tudo. Pode ser até que você já saiba a maioria das coisas que falamos aqui, e se for esse o seu caso, parabéns. Mas como fazer para colocar na vida, na prática, tudo isso que a gente falou? A teoria é bem diferente da prática, né? A falta de tempo, o cansaço, tudo isso atrapalha. Eu era o clichê da autoexecutiva que ganhava o suficiente para comprar tudo e nunca tinha tempo para nada. Minha filha sempre ficava com o meu pior, que era o cansaço no final do dia. E eu parei de trabalhar para dedicar mais tempo para os meus filhos. Mas a rotina da casa também consome. E houve vezes que eu estava lá fisicamente com os meus filhos, mas não estava dando atenção. Eu não os observava. Na próxima aula, a gente vai apresentar para você 10 chaves para ter qualidade no tempo com o seu filho. São chaves que você precisa virar aí na sua cabeça para poder olhar para o convívio com seu filho com outros olhos. Dicas práticas de comportamento que a gente adotou e coisas que a gente aprendeu que fazem toda a diferença na forma como lidamos com as crianças. Então, ó, continua vendo esse curso, que na medida que você assiste às aulas, a gente vai conseguir resolver essa questão de como colocar na prática aquilo que a gente está te mostrando. Então, ó, recapitulando. Hoje a gente conheceu os 7 mitos de verdade sobre o que é importante para o desenvolvimento das crianças. Primeiro mito: os cuidados físicos com a criança são mais importantes que brincar e dar carinho para ela. Então vamos cuidar sim, gente, mas brincar e dar carinho é fundamental. Segundo mito: a criança começa a aprender a partir dos 6 meses. Não, é desde que nasce! Terceiro mito: quanto mais cedo a criança começar a estudar, melhor. Não, gente, a criança aprende no tempo dela, no ritmo dela. Quarto mito: lugar de aprender é na escola.
Também não todo lugar é lugar de aprendizado. Quinto mito, os pais são escultores do cérebro das crianças, responsáveis por mudar a inteligência do filho. Não, gente, menos pressão, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso. Todas as crianças precisam interagir com o adulto, verdade? E por último, a última verdade, a brincadeira é a melhor forma que seu filho tem para descobrir e aprender sobre a vida e o mundo. Ó, se você então gostou dessa aula, convide os seus amigos para fazer esse curso também. Fala com eles se eles querem ser participantes ou espectadores do desenvolvimento das crianças, né? Vem com a gente que na próxima aula a gente vai falar muito mais. Não esquece de deixar o seu comentário, deixa sua dúvida, deixa sua pergunta que a gente vai olhar e vai saber o que você achou da aula e como a gente pode fazer para melhorar, tá bom? Tchau!